Boa noite a todos, tá? Estamos mais uma vez aqui em Páginas em Diálogo e trazendo para o nosso projeto, né, pro nosso show do YouTube, essa maravilhosa que é a Letícia Campos, tá? E ela tá trazendo aí um livro infantil e it's in English, guys. It's an English book, it's an English story, and she will talk to us about it. But let's go back to Portuguese again. Porque o Eduardo, na verdade, vai ser o entrevistador, né? No caso, ele que vai tomar conta aqui do. E eu vou ficar aqui só no background. Mas é um prazer, Letícia, estar com você aqui. A gente teve aquela experiência lá na época da pandemia, tu lembra? Verdade, A gente verdade, fez lembro. tudo online, através de um projeto que teve da Federal da Bahia. A gente Uhum. conseguiu se inscrever num programa que é o CLEO, né? Que é aquele Content and Language Learning Integrate Process. And then a gente fez esse curso online. E foi muito bacana, né? A gente conheceu muita gente de outras partes do Brasil, assim, muitos professores. E entramos naquele grupo lá, que tá lá no WhatsApp, que é o grupo que tem vários professores, né? Que a gente fica passando informações de várias outras coisas, não só de cursos, mas aí começou a parte da escrita, né? Eu lancei um livro, daí a Letícia foi e lançou um também. Tem outros lá que também que estão entrando nessa caminhada da escrita, né? Publicando seus livros. Só que agora eu vou convidar o Eduardo. Bora lá, Du? Vamos E embora. daí começar Começa com o mesmo. nosso programa, tá bom? Eu vou ficar lá e qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Tá Beijo, ótimo, Letícia. obrigada. Um beijo. Tá Meu amor. Tchauzinho. Letícia Campos, tudo bom com você? Tudo Maravilhosa aí. bem? Que bom te ver aqui, conversar com você. Vamos saber um pouquinho da tua história. Você já está há 15 anos ensinando língua inglesa, Pois é. ensino de cultura, palestrante e escritora. Me conta um pouco dessa Letícia multifacetada, cheio de coisinhas. Como é que tu começa no ensino de línguas, da parte de Uhum. cultura? Como é que você trabalha a cultura no ensino da língua? Me conta um pouquinho da tua história, quando é que tu começa, de onde tu vem. Tá falando do Rio, né? Isso, do Rio. Olha que maravilha. Chove aí? Não, me contaram que tava chovendo. Sim, por incrível que pareça, está chovendo aqui, frio e chuva. Oh, meu Deus. Então, me conta aí você, me conta um pouquinho da tua história, como é que, da onde tu vem, como é que tu começa o ensino da língua, a tua imersão na cultura, na escrita, agora com o livro bonito que a gente fala já desse livro. Tá ótimo, vamos lá. Primeiramente, muito obrigada, por estar aqui, né, nesse espaço, tá? Um espaço maravilhoso, essa proposta de vocês, esse projeto de vocês. Então, primeiramente, eu vou começar agradecendo, né, por esse convite. Bom, a Letícia, né, é professora a vida toda. Então, eu comecei Nossa. na educação, quando eu entrei no curso normal. Aqui a gente chama do curso normal, né, que é aquele curso de formação de professores, em Hum, 1998. Então, quando eu comecei nesse curso normal, no ano seguinte eu já comecei dando aula. Mas ali eu dava aulas para. Hoje, né, a gente chama de fundamental, ensino fundamental 1, né? Comecei com uhum. educação de jovens e adultos e tudo mais. Só que eu comecei a aprender inglês tarde. Então eu comecei a aprender Eita. inglês, foi lá por volta de 98, 99, estava no ensino médio, e eu comecei a estudar inglês em casa. A fita cassete, né? Então era uma revistinha e uma É, fita cassete. Pois eu é. lembro, essa Tem, revistinha vendia muito, isso. eu lembro. Tem, Legal. tem tempo, então. E eu comecei a estudar inglês ali, ouvindo aquilo sozinha, né, em casa. Na época eu não tinha condições financeiras de ir para um curso, enfim. Então foi ali que eu comecei a estudar. O, quando eu finalizei o ensino médio, ingressei na faculdade, 2 anos depois, eu terminei em 2000, em 2003 ingressei na faculdade, a faculdade de letras, Eita, português e inglês. que Só que massa. meu inglês ainda não estava aquele inglês, porque era o inglês de alguém estudando em casa. Então eu tinha muita informação, eu tinha muita, principalmente a parte, né, de gramática, aquela parte mais técnica, vamos dizer assim, Sim. mas a fala não tinha.
E isso, para mim, foi um empecilho, acabou sendo ali um empecilho. Então, nos anos iniciais ali da faculdade, nos 2 primeiros anos, foi assim, um período de ter que correr contra o tempo. E aí foi quando eu fui para o cursinho pela primeira vez. Eu estou contando lá da época que eu estudava, porque vai fazer o sentido mais à frente, tá? Certo. É legal saber desse seu passado, é bacana. E eu passo isso para as pessoas, né? Hoje, sendo professora de inglês, eu gosto de passar isso para as pessoas para elas verem que é possível, né? Que então, assim, que não, não tem que nascer já estudando inglês para saber inglês, né? Sim, sim. E assim, só te interrompendo rapidamente, e hoje está muito mais fácil você acessar uma aula de inglês. Eu lembro das fitas, se eu não me engano, tinha uma chamada Speak Up, Era essa que eu estudava. né? Você comprava os fascículos e vinha fita. Então, assim, você não tinha uma internet para você entrar numa aula, você comprava, ficava ouvindo a Não, fitinha, era mais sim, bem artesanal quase. exato, exato. E assim, eu não tinha condições nem de comprar essa revistinha, então eu ganhava. As pessoas sabiam que eu gostava e me davam, depois que já tinham estudado. Então, às vezes, eu ficava repetindo a mesma revista 2, 3 vezes, ou mais até, porque era o que eu tinha, entende? Sim, sim. Algumas pessoas me emprestavam, enfim. Então, era essa forma aí, bem artesanal mesmo. Era ouvir a fitinha e repetir, né? Enfim, ali, aquele meio tempo, consegui ir para um cursinho, mas fiquei um ano no cursinho. Depois acabei casando e dei uma pausa nos estudos, tanto da faculdade quanto no cursinho, para poder passar um tempo ali com a família, engravidei. E só depois que meu filho já completou 5 anos que eu retornei para a faculdade, isso já em Uhum. 2009. Então, Uhum. em 2009 que eu retornei para a faculdade e para o curso de inglês. Então, eu fiquei com esse gap aí de 2005, que foi quando meu filho nasceu, até 2009, estudando em casa. Aí já tinha ali a internet, então eu já conseguia, Uhum. entrava no bate-papo UOL, no bate-papo do Yahoo, Sim. e já ficava ali estudando. Então, em 2009, eu retornei para a faculdade e já comecei a dar aula de inglês, dar aulas em escolas, né? Para educação infantil e ensino fundamental 1. Então, eu já estava, né, terminando a faculdade, faltava um ano ali para eu terminar, um ou 2 anos para eu terminar a faculdade e comecei a dar aulas. E me apaixonei, porque eu já dava aula desde 2000, comecei em 98, ali quando eu entrei para o curso normal, mas em 2000, quando eu me formei, entrei regularmente, né, para dar aula de primeiro ao quinto ano. Então, em 2009, eu só fiz a transição. Eu Pro saí de dar inglês. aula isso para o inglês, e aí comecei a dar aulas apenas de inglês, tá? Legal demais. E aí retornei, né, faculdade, retornei para o curso, que eu falei, não, agora é isso aqui que eu quero para mim e tudo mais. Porque eu percebi que tinha uma grande barreira ali, pelo menos para mim, né? Aí pensando assim, pessoas que vêm de uma classe mais baixa, tinha uma grande barreira com relação a estudar a língua, com relação a conseguir, né, ter contato. E como você falou, hoje em dia, nossa, hoje em dia todo mundo tem acesso, mas isso lá atrás não foi assim. Sim. E aí Uhum. eu queria poder passar isso para as pessoas, poder passar para as pessoas que esse processo é possível, né? Então, comecei com aquela coisa de não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que aprender mais, saber mais, para poder atingir mais pessoas, né? Uhum. E, enfim, terminei, consegui terminar a minha faculdade, consegui terminar o curso de inglês e já ingressei também como professora no curso de inglês. Então, eu ficava dando aula em escolas e e nos cursinhos, né, de inglês. E só que eu tinha vontade, né, de ser escritora, né, de escrever, né? A gente fala que a gente tem uns sonhos que a gente traz lá de infância, né? E que a gente vai, às vezes, vai deixando passar. Então, eu sempre tive a vontade de escrever um livro. Eu sempre falava que eu ia escrever, que eu ia contar a minha história, que eu ia mostrar, né, para as pessoas essa possibilidade, que isso é possível e tudo mais. E aí, então, veio, né? Voltando ali para para eu não atropelar aqui. Então, assim, eu fiquei de 2009, 2010 por aí, até 2016, estudando e trabalhando, dando aula de inglês Uhum. já. Então, fiquei esse período todo dando aula de inglês, mas sempre naquela coisa de preciso de, tá faltando alguma coisa ainda, quero algo a mais, né? 2016 eu comecei a dar aula no município aqui no Rio. E mesmo assim eu percebi ali a dificuldade, porque antes era só em colégios privados. Então tinha uma facilidade maior. Quando eu fui para o colégio público, eu vi que ainda tinha que aquela questão que eu enfrentei lá atrás, que os alunos da escola pública ainda enfrentavam. Então eu falava, pô, eu preciso fazer algo aqui por eles. Se eu lá atrás conseguir, eles também vão conseguir aqui, eles Uhum. têm que conseguir, né? E
a partir daí eu comecei a estudar mais, até em 2018 entrei numa especialização em ensino de língua inglesa, porque eu queria ter mais contato, né? Nesse período eu pude fazer viagens para fora do Brasil, então eu pude conhecer um pouquinho mais da cultura, porque a gente, enquanto professor de inglês, eu acho que é importante a gente conhecer mais, né? A gente não Uhum. estudar apenas a língua, mas estudar também a cultura, né? Então, Ter esse contato mais em loco, ter uma imersão na cultura. exato, até mesmo porque eu passei esses anos todos entre estudando e dando aula sem ter conhecido de perto, né, a cultura. Eu conhecia Uhum. através dos livros, através da televisão, dos jornais, revista, internet. E eu conseguia já passar para os outros, mas na minha mente era, se eu viver essa cultura mais a fundo, eu vou conseguir passar isso de uma forma melhor para os demais, né? E até mesmo mostrar que existe outras possibilidades também, né? Então eu sempre tive essa visão sonhadora, né? Essa de, opa, vamos lá, vamos atrás, vamos buscar um pouquinho mais, né? E em 2019, quando eu estava na pós-graduação, né, nessa especialização em ensino de língua inglesa, eu falei, agora é o meu momento. Eu preciso dar esse passo que estava faltando, né? Que era a escrita do livro, né? Então, eu falei, agora eu vou para essa outra parte, né? Só que muitas coisas aconteceram ali. E não deu para eu fazer aquela parte ali, né, do livro. Mas eu sei que a gente vai entrar, né, de falar ali do livro de fato, mas só para poder entender ali um pouquinho essa trajetória, né, do ensino Sim, claro, até chegar de fato ali na parte de Letícia, escritora. claro. E aí você, nesse caminho que você trabalha com, você faz tem algum projeto social para as crianças que não têm condição para aprender inglês, ou você só dá aula no município? Hoje eu só dou aula no município, hoje eu estou até no município do Rio, mas um outro município, né, no município do Rio mesmo, né? Né? Eu tenho um curso de língua inglesa, um curso. O nome do curso é até Language and Culture, né, que é língua e cultura, que é justo isso, trabalhar essa parte. No momento eu não tenho nenhum projeto social, é só mesmo no município e no meu curso e na internet, né? E aí a intenção do livro, e ser o livro até infantil, né, é justo para eu poder começar a desenvolver um projeto maior. Porque dentro do livro a gente tem um projeto. Então, assim, o livro foi a primeira etapa, mas ele tem um projeto a ser desenvolvido. E eu pretendo, eu falo que eu costumo sonhar e ir atrás, né? Eu pretendo levar esse livro para o município do Rio inteiro e, quiçá, até para outros municípios, né? Então, eu vou começar pequeno ali onde eu estou, nas escolas que eu estou, e pretendo ampliar, né? Então, a minha vontade, né, meu desejo é conseguir levar esse livro para todo o município do Rio e futuramente Brasil também. Com certeza, é um livro lindo e quem sabe ser adotado, né, pelas escolas para Sim, sim, os cursos de sim. inglês das escolas. Então, Letícia, como é que surgiu a ideia do livro? Eu noto, não vou falar em inglês porque eu não sei a pronúncia, mas é tipo obrigado pelo quê? Eu sou grata pelo quê? Então, Uhum. assim, o livro trata muito essa questão da gratidão em família, de uma família amável, responsável. Então, como é que surgiu essa ideia? Veio da vivência sua nas escolas, porque a gente sabe que tem muitas famílias desestruturadas, os filhos vão para a escola, mas não conseguem acompanhar por conta disso. Me conta como é que foi essa ideia, como é que surgiu essa menina tão bonita que eu acho que ela tem uma Tem uma modelo aí, viu? semelhança, tem uma Vamos semelhança. discutir. Então, o que acontece? Como eu sempre tive essa coisa com a educação, né? Eu falo para as pessoas, eu sempre falo isso, que eu sou quem eu sou hoje por conta da educação. Até pelo meu histórico familiar, pela situação que a gente viveu no passado, né? Então, assim, eu só consegui chegar até onde eu cheguei, ser quem eu sou, através da educação, através dos estudos, tá? E eu sempre tive muito apoio de pessoas desconhecidas, inclusive, né? Conhecidos, desconhecidos que eu digo assim, amigos da família, pessoas próximas, vizinhos que me ajudaram lá atrás, no comecinho, quando eu estava ainda estudando em fundamental, ensino médio, né? Enfim. Uhum.
E então, eu, Letícia, sou uma pessoa muito grata. Então, eu carrego essa gratidão comigo. Então, e eu agradeço todos os dias, pela manhã e pela noite, pela vida que eu tive, pela vida que eu tenho, pela pessoa que eu me tornei, né? Então, esse é um ponto, né? Essa minha ligação com a gratidão, tá? E aí, quando eu venho aqui para esse livro, What Am I Thankful For? Pelo que eu sou grato, né? Vem aqui trabalhando alguns valores, e aí vem trabalhar o valor da gratidão. Então, aí vem essa ligação de eu, Letícia, sou muito grata pela minha vida, pela minha história, né? Pelo que eu passei, e eu tentar levar isso um pouquinho para as crianças. Então, de que a gente precisa agradecer até mesmo pelas pequenas coisas, né? Que através da gratidão a gente consegue até mudar, né? O nosso modo de ver a vida, o nosso modo de viver, né? Enfim. E eu comecei com a Family Edition, né? Com a edição da família. Então pode ser que tenha outras edições por aí. Olha aí, ó, surpresas. Pode ser que tenha outras edições por aí, mas eu comecei com a Family Edition porque, como você mencionou até, a gente tem hoje diferentes famílias, né? Porém, mesmo que a família ela seja desestruturada, que ela tenha alguma questão, continua sendo família. E família, para mim, não vai ser necessariamente o laço de sangue. Então, vai ser as pessoas que estão ali próximo a você e que podem lhe ajudar. Né? Claro que é muito importante, né? O pai é muito importante, o papel do pai, o papel da mãe, dos irmãos e tudo mais, mas às vezes na vida a gente se depara sendo acolhido por outras pessoas que acabam se tornando parte da família, né? De forma indireta, vamos dizer assim. Então, tem essa ligação ali. O que acontece? Quando eu comentei, né, que eu tinha vontade de escrever um livro, a princípio, eu queria escrever como se fosse, não uma biografia, não uma autobiografia, mas como se fosse a minha história, contar a minha história, a princípio. Mas depois eu pensei, eu trabalho com crianças, eu trabalho com crianças e adolescentes. Então, por que não começar por aqui? Né? A gente, quando está, principalmente quando a gente está no início, né, que está escrevendo, né, a gente fica um pouco assim pensativo, né? De eu vou escrever, eu quero escrever, mas eu quero que as pessoas leiam. Será que eu vou conseguir passar a minha mensagem? Então eu pensei, por que não iniciar com essa parte? Para o infantil e para o fundamental, e por que não começar com essa parte dos valores e começar pela gratidão, que para mim é um dos valores que fala muito alto, né? Um dos meus valores mais altos é o valor da gratidão. E aí por isso que veio, né, o pelo que eu sou grato. Então a gente pode ser grato por um milhão de coisas. Por N coisas, é verdade. Exato, exato. E aí eu começo falando sobre a família. Porque como eu sou professora de inglês, aqui a gente, além de trabalhar o valor, né, a gente já começa trabalhando também vocabulário. Então a gente já vai trabalhar outras coisas ali dentro. Já agrega a língua junto com o valor, a gratidão, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, esse livro tem muito de você. Eu vi que você falou muita coisa, muito aí de você é o livro, né? Assim, a experiência sua com pessoas que te ajudaram, te apoiaram. Então, assim, eu acho que tem faltado muito isso hoje em dia, né? Você agradecer pelas pequenas coisas do cotidiano. Às vezes a pessoa abre uma porta para você e você não agradece. A pessoa, né, dá uma passagem para você e você nem, às vezes não dá nem boa tarde. Então acho que esse livro é muito importante. Eu gostei muito desse seu olhar sensível pela a gratidão, né? Às vezes, como você falou, uma pessoa, um estranho que se torna um amigo, se torna um irmão. Sim. Não precisa nem ser de sangue, é um irmão porque te abraçou, te levou para outro canto. Exato, exatamente. E pensando nas nossas crianças de uma forma geral, né? Que aí aqui a gente não vai fazer distinção entre classes, mas assim, pensando nas nossas crianças de uma forma geral, eu acho que faz muito sentido a gente começar a ensinar essa gratidão desde cedo, né? Começar a ensinar esses valores, né? Não só o da gratidão, mas começar a ensinar esses valores desde cedo, né? Então, eu acho que começar pelas crianças, né? A gente escuta isso o tempo todo, né? Que as crianças são o futuro da nação. Então vamos investir nas crianças, vamos trabalhar, né, isso com as crianças e mostrar para eles que sim, que tem uma esperança, né? Então, do meu ponto de vista, através da gratidão, a gente consegue ir transformando isso, né? E são valores tão
assim, acho que no nosso tempo, acho que a gente é mais ou menos contemporâneo ali. Eu devo ser um pouquinho mais velho do que você, mas na nossa época, assim, dar um bom dia, dar uma boa tarde, era uma coisa que era natural. Pô, você chega num canto, você dá um bom dia, você agradece. E hoje em dia isso parece que se perdeu, né? As pessoas não dão um bom Sim, dia, um acelerado, todo mundo quer estar na frente, todo mundo quer correr e você não para um minuto para dar um bom dia, para falar um oi, né? É bem verdade. importante esse seu trabalho com esse tipo dos valores. E você sempre pensou em escrever livro infantil ou nasceu pela circunstância do seu trabalho? Ou você pensava em lançar um romance? Assim, nasceu Coisa. pela circunstância do trabalho, porque o meu primeiro pensamento de escrever um livro, né? Eu tinha essa vontade, mas era um livro para adultos, né? Contando assim, não vou dizer uma autoajuda, mas assim, contando uma história, contando a minha história, né? Toda a minha Tendo trajetória. você como base para o. Isso, exato. Mas ele em 2019, quando eu comecei, quando eu ingressei nessa especialização, eu comecei a trabalhar mais a fundo, a estudar, né, mais a fundo essa parte de educação bilíngue, essa parte de educação do ensino de inglês para crianças, né? Então eu comecei a me apaixonar mais por esse lado. E, Ah, consequentemente, eu também trabalhava com crianças, né? Era professora de crianças. E aí pensei, nossa, é aqui, é esse o momento. Então ali esse acho é, que esse é meu público. exato. Então, ali em 2019, quando eu estava estudando mais a fundo, eu falei, não, é isso aqui. E ali nasceu essa questão do livro, porque esse livro, ele era para ter sido lançado em 2020, porque ele foi escrito no final de 2019. Hum. Pois é. Você já lançou ele ou não? Vai lançar ainda? Foi lançado em dezembro, dia 13 de dezembro de Ah, é, 2025. é um bebê, nasceu Nasceu agora. faz um mês. Tem um mês, exato, um mês. Maravilha. É, pois é, então em 2019 eu comecei, né, nesse projeto, estudando mais a fundo e trabalhando, né, com esse projeto bilíngue, até que em 2020 eu fui fazer essa formação, essa especialização em CLIO, né, que é a integração, né, de integrar conteúdo e língua, e ali eu vi que tinha tudo a ver comigo e tudo a ver o livro. Então eu já estava com o livro escrito, por quê? Porque quando a gente fala, inclusive, em cultura, por isso que eu falo, né, dessa questão de língua e Sim. cultura, porque a gente tem uma parte ali dentro do ensino de língua inglesa da gente integrar o ensino, integrar o ensino com a cultura, né? Então, assim, no caso desse livro aqui, por exemplo, o projeto que tem por trás dele vai estar integrando a língua e vai Uhum. estar integrado com valores, com a parte cultural, né? Então, vai estar tudo integrado. Foi ali em 2020, quando eu fiz essa outra especialização, que eu meio que assim, 2019 eu escrevi, 2020 eu falei, é exatamente isso, eu só preciso lapidar, só Só preciso. precisa aparar Exato, as arestas. exatamente. Porém, aí veio questão de pandemia, veio um monte de outras coisas aconteceram, mas eu também acredito que tudo tem o momento certo, né? De Tudo tem um propósito. isso, exato, o momento certo ali de acontecer. Acabou o sonho, ficou meio que adormecido, mas em 2025 eu fiquei 2 anos afastada da sala de aula, porque eu fui tentar outros projetos, né? Fui tentar outras coisas na Uhum. vida. Acabei ficando 2 anos fora de sala de aula, apenas trabalhando com curso de inglês mesmo. Quando foi em 2025, eu retornei para a sala de aula com crianças. E eu Eita. falei, gente, não, é aqui mesmo que eu tenho que ficar, é aqui, esse é o momento. E aí eu falei assim, esse ano, aquele sonho, né, que estava adormecido, que já estava tudo pronto ali, mas estava adormecido, eu falei, é o momento de eu tirar do papel, não, né? Na verdade, de eu colocar no papel. Colocar. Colocar no Maravilhoso. papel. Colocar no papel. Exato, exato. Muito bom. E eu trabalho muito nas minhas aulas, eu trabalho muito com contação de história, né? Ah, eu não, hoje, na sala de aula, eu não sou, nossas escolas não são escolas bilíngues, apesar de terem algumas escolas bilíngues municipais, Sim. a que eu estou não é. Porém, todo esse meu ensinamento, né, isso que eu aprendi, eu levo para as minhas aulas. E eu trabalho muito com história, com contação de história nas minhas aulas. Mas Uhum. eles conseguem compreender? Conseguem. Então eu levo muitos livros para a sala de aula, eu conto história para eles o tempo todo. E eu falei, gente, então é o momento de eu contar
a minha história, de eu trazer a Puxa, minha história para a sala de aula também. que maravilha. E você leva muito livro, eu acho legal, porque a gente tem perdido esse contato, as crianças, com o livro físico, né? Então, Uhum. você levar muito livro, você fazer o livro físico também, que o seu livro saiu físico, né? Físico, versão Então, física. Não aí, sei se vai dar para ver por causa do background, mas é versão física. lindo, lindo demais. Eu quero depois comprar um que eu quero também. É muito bonito. Vou mandar aí para vocês um exemplar. Eita, maravilha. Depois a gente vai querer saber como é que adquire. Depois você vai me Uhum. falar isso para a gente postar nas nossas redes, o pessoal ir adquirir esse livro maravilhoso. E como é que tem sido a criançada com o livro físico? Você leva para a sala, eles têm uma boa Isso. recepção, eles gostam, eles pegam, eles querem ver, porque eu trabalho com livro há muitos anos, assim, eu já tenho quase 30 anos trabalhando com livro, e eu noto que a gente perdeu muito isso, as crianças não se encantam mais, assim. Tanto o livro lindo que tem saído, livros infantis, juvenis, mas a gente nota que as telas têm tomado a Uhum. atenção, assim. E como é isso na sala de aula? Você que tem essa experiência em loco, leva o livro, a criançada gosta. Sim, então, o que que acontece, né? A gente tem realmente, né, as telas tomaram contas e tem tudo isso, mas eu acredito muito no exemplo, né? Eu acredito Uhum. muito que, assim, no fato de você dar o exemplo, né? Você levar esse exemplo para a sala de aula. Então, se eu não posso querer que o meu aluno leia, por exemplo, se eu não leio. Eu não Sim, posso querer que o perfeito. meu aluno, como é que meu aluno vai ter o contato, né? Então, assim, eu sempre levo e eles adoram, eu conto a história e eu deixo eles também sentirem, né, o livro, né, segurar o livro, né, eles fazerem aquela recontagem do jeito deles ali. Então, toda semana tem um livro comigo na aula, mesmo que não dê tempo de eu contar aquela história, mas toda semana tem um livro e eu mostro o livro para eles. Então, eles já até sabem o momento que vai ser da leitura, eles já Perfeito. estão acostumados com isso. Uh, mas é o que eu digo, eu acho que vai muito do exemplo. Então, se nós, enquanto professores, se a gente leva isso, né, a gente tem que proporcionar isso para os alunos, né? É claro que eu compreendo que às vezes não dá tempo na loucura do dia a dia, na Verdade, correria, né? mas é como eu estou falando, sempre tem um livro comigo. Não necessariamente eu vou contar todos os dias uma história, Mas porém o livro vai falar. estar ali, eles vão ver, eles têm essa. Eles já têm essa noção, sabe? Então, assim, eles têm uma receptividade muito boa com isso. Eles gostam, eles sentem prazer. Nas salas de aula, que tem sempre aquele cantinho da leitura, então tem vários livros ali, então tem momentos que eles podem pegar o livro, podem folhear. Eu acho que faz todo o sentido e faz falta quando a gente não leva isso para ele, né? Então, muitas das vezes, essas crianças só vão ter contato com esses livros físicos na escola. Sim, sim. Entende? Então, eu acho que é muito importante, eu acho que isso é um papel nosso, enquanto professor, apresentar isso para a criança, apresentar isso para o aluno. Ah, que maravilha. E na sua escola tem biblioteca para eles acessarem? Ou... Tem sim, tem Ah, biblioteca, e mesmo eu sendo de inglês, eu levo para a biblioteca, agora vai mas ter um exemplar meu lá na que biblioteca. maravilha. Você faz esse exercício, levá-los de. Sim, para eles verem, para eles conhecerem. Quando eu falo, né, muito dessa questão de trabalhar a cultura também, o que acontece? Eu já visitei muitas bibliotecas nos Estados Unidos e nas bibliotecas públicas lá é muito comum ter contação de história para as crianças, tem uns horários específicos, né? Sim, Então é sim. muito comum ter contação de histórias para as crianças, é muito comum o contato que as crianças têm com o livro. Então, tudo isso que eu aprendo lá fora, eu trago aqui para minha sala de aula. Então, por isso que, assim, quando eu falo, né, dessa questão desse envolvimento com a cultura, é isso, mesmo que seja de uma forma, eu vi que a biblioteca fez isso, fez essa contação desse jeito, vou levar isso para dentro da minha sala de aula. Então, o tempo todo eu tento usar esse conhecimento que eu adquiro com os meus alunos. Então, quando é possível, eu levo na biblioteca da escola para eles verem o espaço, para eles conhecerem, saberem como é, e assim, eles adoram. Que maravilha. Então, assim, acho que é legal você falar isso, assim, que a gente tem que aproveitar o que a gente vê fora, o que é legal de reproduzir, né? A gente tem que reproduzir o que é Sim. bacana, o que funciona. Porque às Uhum, vezes não uhum. precisa inventar a roda, né? A gente não precisa inventar a Exatamente. roda. Às vezes está tudo aí, a gente só basta implantar, fazer funcionar. Que é legal isso da biblioteca, né? Conhecer a biblioteca, saber consultar um livro na biblioteca. E Sim. eu tinha um professor de sociologia, ele é irlandês. Ele não entendia por que a gente passava muito tempo dentro da sala de aula. Ele Uhum. dizia assim: você tem que estudar na biblioteca, a sala de aula é só para tirar dúvida.
quero nem ir Aham. na sala de aula, não. Quero estar na biblioteca estudando, pesquisando, e parece que isso, a biblioteca é um corpo estranho, parece, né? Muita gente não vai, não. Sim, para algumas pessoas é. E bacana você mencionar isso, né? Quando era na minha época de Fundamental 1 e 2, né? Antigo primário e ginásio, a gente tinha que ir à biblioteca. Então tinha uma biblioteca regional, né, uma biblioteca municipal no bairro, e a gente precisava ir, porque tinha que fazer pesquisa, você vai pesquisar onde? Na biblioteca. Sim, sim. Então, eu sempre frequentei biblioteca, mesmo com poucas condições, né? Eu sempre estava dentro de uma biblioteca. E hoje a gente tem biblioteca dentro da escola, né? Hoje a gente tem, pelo menos aqui no Rio, a gente tem algumas bibliotecas municipais. E eu fico assim, gente, temos que usar mais essa biblioteca, temos que fazer mais atividades, principalmente quando eu vejo atividades por exemplo, como eu vi nas bibliotecas dos Estados Unidos, eu falo assim, não, a gente tem que montar atividades aqui, fazer roda de leitura, contação de história, fazer isso aqui também para as crianças participarem, né? Porque para mim isso fez uma diferença na minha vida estudantil, né? Eu poder ter acesso às bibliotecas, porque era ali que eu adquiria conhecimento. Hoje a gente vai na internet e tá tudo ali. E ok, bacana, eu gosto da tecnologia, eu sou a favor. Mas eu Uhum. acho que faz todo o sentido também a gente ter esse contato, né, com os livros físicos, a gente mostrar isso para as crianças. O adolescente, o adulto, ele só vai ter esse hábito se for ensinado ali enquanto ele enquanto criança, né? Se for construído na infância, né? Esse hábito. Exato, Que exato. maravilha. E vamos falar um pouquinho sobre como foi o processo de escrita. Você escreveu o seu livro, tinha um roteirinho, você escreveu toda noite, você sentou e escreveu de uma vez só. Você é uma Então, pessoa que tem uma rotina de escrita. Como é a tua. Como foi o então, processo de nascer o livrinho? eu sou a pessoa do planejamento, né? Eu gosto de tudo anotado, né? Seja no papel ou seja aqui no computador. Então eu tenho tudo em pastinha, tudo anotadinho, né? Se for no computador, tudo separado, uma pasta para cada ano, enfim, eu sou essa pessoa desse planejamento. E aí, eu tenho ideias, eu escrevo. Então, por exemplo, esse livro que eu mencionei sobre a minha vida, ele já está quase todo escrito. Só não está Uhum. finalizado. Por quê? Porque sempre que vem uma ideia, eu escrevo e deixo lá na pasta. E com esse aqui foi mais ou menos do mesmo jeito. Então eu pensei, eu vou fazer um livro para criança, mas o que eu vou escrever? Falei, opa, sobre gratidão. Então ficou assim, passou ali um bom tempo só pensando no tema. Gratidão, mas qual o tema? Por quê? Porque eu queria que fosse um livro em inglês, porque tem um monte de questões, né? Eu queria um livro, queria que fosse um livro em inglês e um livro em inglês para criança. Então, como eu leio muitos livros em inglês para crianças, né? Eu trabalho muito com livros em Sim. inglês para crianças, acaba que eu tenho um contato muito grande com isso. Então, o primeiro ponto foi para a questão do tema. Eu fiquei, tem que ter a ver com gratidão. Se eu vou fazer um livro para criança, tem que ter a ver com gratidão. Então, isso me levou um tempo até conseguir concentrar no tema. Tá? E ficou escrito lá. Eu tenho um arquivo, ele tá só. Dentro desse arquivo tá só o nome, só tá o título. Que na pastinha eu vou colocando, né? E aí um arquivo eu abri, já estava o título. Eu falei, gente, eu só coloquei o título, mas aí tinha um outro arquivo com a continuidade. Que E massa. aí eu pensei assim, eu fui anotando quais seriam os possíveis, depois que eu decidi que seria sobre gratidão, que seria pelo que eu sou grato, né? Eu comecei a escrever tópicos, por exemplo, eu sou grata pela família, comecei a pensar pelo que a Letícia é grata, né? E aí comecei a escrever tópicos pela família, pelos sentidos, porque também, né? Entra aí a parte bem pedagógica ali de precisa fazer sentido, já que vai ser um livro de inglês, para mim ele não pode ser apenas um livro, ele tem que ser um livro de inglês que eu possa dali trabalhar também a parte gramatical, trabalhar Uhum. as outras partes, né? Então Sim. eu comecei pelo que eu sou grata e pelo que vai fazer sentido para os meus alunos para eles estudarem. Então coloquei lá, até então era só tópicos. Hum. Família, os sentidos, os amigos, os animais, né? Por quê? Você vai colocar sou grato pelos animais, você também já trabalha os temas animais em sala de aula. Sou grata pelo sentido, você já trabalha os sentidos em sala de aula. Então começou por ali. E aí depois eu falei, não, eu tenho que começar, tem que ter um de início, mesmo que depois tenha outras séries, mas tem que ter um de início, né?
E aí eu Uhum. falei, vai ser o da família, porque eu acho que é a base, né? É o início de tudo, né? E aí eu comecei a colocar o que eu sou grata dentro da minha família. Eu comecei escrevendo como se eu estivesse escrevendo para mim mesma, de tudo que eu era grata, né? Só que eu precisava alinhar isso com uma linguagem para criança, né? Sim. Então eu precisava desenvolver isso melhor para poder colocar numa linguagem para crianças. E aí eu fui então cortando, vamos dizer assim, para Uhum. poder ficar de acordo com, para ficar adequado numa Claro. linguagem infantil. Uhum. Então foi mais ou menos Que isso. massa, legal. E a ilustração, como é que nasceu você desenho? Pois Porque é é, você. exato. Então, Você como isso foi. trabalha com um ilustrador, né? Sim, eu tenho um ilustrador, o Erlon Emery, que é maravilhoso. Conheci através de uma outra autora, que é uma amiga minha, que é escritora, me ajudou bastante, né, nesse processo de criação de a quem recorrer, né, como ir, aonde ir, né? E aí Sim. ela me indicou esse ilustrador. O que acontece? Eu lancei em 2025, tá? Mas em 24 eu tava com essa pulguinha ainda de que tem que sair esse livro, tem que sair esse livro. Então, em 24, eu já comecei a buscar, né, a pesquisar, fazer aquela pesquisa de como que seria. E agora, se eu Sim. quiser realmente lançar, porque até então não tinha ilustração, eu só tinha história. Eu sou péssima com desenhos, eu só tinha a história, né? Olha. Então, em 2024, eu comecei a buscar isso tudo, e aí em 2025, quando eu resolvi, não, agora vai ter que ser lançado, vai ter que acontecer, eu peguei a história, eu revisei, né, fiz algumas modificações para poder ficar bem ali do meu jeitinho, né, a escrita, dei uma revisada e falei, vamos para a ilustração. Eu quero que seja algo que me represente também, né, porque assim, Sim. não só por eu ser a autora, mas porque tem a ver com a minha vida. Eu falei, então eu quero que Sim. seja algo que me representa. E aí Legal. vem essa menininha, nasceu essa menininha, por quê? Aí já é uma outra história, né? A gente gosta de contar história, né? Mas você é um contador de história. Conte a sua história. O que acontece? Lá, quando eu era criança e adolescente, ter o cabelo crespo, por exemplo, isso era um problema, né? Eu sofri com isso, né? Só que a Sim, gente sim. sofre, naquela época lá, a gente sofria, mas a gente nem entendia exatamente o que está acontecendo. Essa Exato. é a verdade, né? Então, muitas das vezes era raspava o cabelo quando pegava alguma pediculose, então a mãe já não tinha muita paciência, então corta o cabelo todo Corta o por ti, cabelo. prende de qualquer jeito, enfim, não tinha. A verdade é, a gente sofria um preconceito que a gente nem sabia. E pronto, enfim. E ok, depois dos meus 15, 16 anos, talvez, eu usei o meu cabelo com progressiva, com química. Não, na época não Sim. era nem progressiva, eram outras que eu não vou lembrar agora. Mas, enfim, com química, a minha vida inteira praticamente. Em 2021, 21 para 22, eu fiz uma transição capilar, pela primeira vez na minha vida. Então, desde os meus 15, 16 anos até os meus 40 anos, vamos colocar aí, mais ou menos, né? Era usando o cabelo escovado. Então, ou era. Sim. Enfim, a química da época, porque foi mudando, mas era cabelo com química, não era o meu cabelo natural. Esse é o ponto. E aí, até que em 2022, por aí, eu comecei a fazer essa transição, mas eu estava sempre usando tranças no cabelo. Então, você vai ver que eu tenho muitos lugares aí que eu tô com tranças no cabelo. Eu uso muitas tranças, né? É a foto que eu recebi, eu achei que oxe, trocaram o Trocaram, trocaram a a trança, escritura. tá com a trança muito longa, bem comprida. Isso, exato. E aí entra esse processo de aceitação também. Porque quando na infância não tinha isso, porque não tinha tratamento, não tinha o cuidado, o recurso que a gente tem hoje a gente tem muitos recursos para o cabelo crespo, né? Isso lá atrás não tinha. Era É, difícil. e aí entrou essa questão de que eu passei por uma transição. Não foi algo assim, eu vou fazer a transição. Não. Acabei passando ali, só que fiz essa transição usando muitas tranças. Mas, de tempo em tempo, nessa troca de tirar a trança e colocar outra, eu ficava um tempo com meu cabelo natural. Esse aqui é o meu cabelo natural, né? Ah, Muito bonito, por sinal, viu? obrigada, obrigada. E aí confesso que dentro de mim ainda tinha, né? Ainda tinha, barra ainda tem, essa questão da identidade, porque foram muitos anos
usando uma identidade, com um cabelo escovado, com um cabelo de progressiva, enfim, muitos anos. E aí a gente começa a entrar assim numa troca de identidade. Eu passei por essa transição, a transição ela não é só capilar, é uma transição, é uma troca de identidade, Sim, né? com certeza. E aí eu falei assim, não, então essa menina é Grace, tá? Grace. Grace, que é graça, né? Então essa menina, eu falei, essa menina ela vai ter que ser a menina que eu fui na infância, que era com esse cabelo crespo, essa menina que hoje, em 2025, né, que foi quando essa mudança aconteceu, que hoje, em 2025, eu já me aceito com esse cabelo, apesar de ainda ficar na transição entre tranças e o cabelo natural, né, mas hoje eu já me vejo com esse cabelo, hoje eu já consigo sair assim na rua e tá tudo bem. No passado não tinha isso, duvido. Era bem difícil. Não, e até mesmo recentemente, por exemplo, em 22, 2022, quando eu estava fazendo essa transição, eu tinha que tirar a trança de manhã e colocar de tarde, então ninguém ia me ver com cabelo natural. Então eu falei, não, aqui é o momento também que acaba que entra esse momento de aceitação e de mostrar também para as pessoas, né, mostrar para as crianças de que é lindo, é bonito, é natural. A gente hoje, eu, Letícia, eu não sou obrigada, eu não preciso seguir um padrão. Então, se eu quiser estar com o meu cabelo natural, eu vou estar com ele natural. Se eu quiser estar com uma trança, eu vou estar com uma trança. Mas hoje é meio que assim, eu sou livre. Entende? Hoje é meio que assim, eu estou fazendo uma escolha consciente. Então, eu falei, essa menininha, ela não vai ter um cabelo escovado, ela não vai ter um cabelo... Ela vai ter um cabelo natural. Então aqui também entra essa parte. Sim. Aí você passou isso pro ilustrador. Passei isso pro ilustrador, isso. Aí eu tenho uma foto minha, que eu tô assim, mais ou menos assim, né? Com o cabelo natural, mais ou menos assim. Aí eu mandei a foto para ele, eu falei, olha, essa foto aí é para usar de inspiração, a base, para fazer uma menininha, que eu quero uma criancinha, uma menininha. Mas ficou muito igual, viu? Aí eu tenho uma sobrinha que tem o cabelo também, né? Assim, aí ela fala: Ih, você se inspirou em mim, você tá me amando em voz alta, essa menininha sou eu. Aí que legal, assim, que muitas menininhas vão se ver nessa menininha, né? Sim, isso vai ser muito bacana. E você sabe que, assim, quando eu estava montando, né, a Grace, né, quando eu estava pensando na Grace, eu estava pensando em mim, vou ser sincera, eu estava pensando na Letícia. Mas eu ouvi de tantas pessoas, chegou até a me arrepiar, eu ouvi de tantas pessoas quando começou a ver o livro e no dia do lançamento, nossa, eu me senti representada aqui. Que maravilha! Eu ouvi isso de muitas pessoas, então eu falei assim, gente, é isso. Quando eu estava fazendo, na verdade, eu só estava pensando em mim, mas é algo muito maior, né? Não é só a minha história, é algo muito maior, né? E, então, assim, isso... Não, pode falar, desculpa. Não, então isso fez assim, bateu como se assim, é isso, eu consegui alcançar o objetivo, né? Que foi até além do que eu estava planejando, do que eu estava imaginando. Mas a sua história é a história de muita gente por aí. Quantas pessoas não têm a sua história de a superação, de atingir seus sonhos? Então você vai tocar muita gente ainda. Acho que é maravilhoso isso. Sim, sim. E para quem quiser adquirir o livro, nas suas redes sociais, tem algum caminho? Isso, tem lá nas minhas redes sociais. Eu tenho já no site, no Eduz também. Então, ou pode adquirir direto pelo site do Eduz, ou pode adquirir diretamente comigo lá nas minhas redes sociais. Tem o meu WhatsApp, né? Então consegue falar até direto comigo mesmo. Ou pode fazer a compra direto comigo, né? Ou lá. Eu tô para colocar no Amazon. Só que nesse primeiro momento eu tô mais focada no livro físico, até porque eu sou a pessoa do livro físico. Então, muito assim, bom. Eu tô me segurando para não colocar venda de e-book, não abrir venda de e-book, eu só tô, por enquanto, abrir a venda do livro físico, né? Que eu acho que isso é interessante para as crianças, né? E para os adultos também. Então, mas tanto no meu WhatsApp, né, nas minhas redes sociais, ou quanto lá pelo site do Eduz, ainda não está disponível na Amazon, ainda estou vendo, porque tem toda uma política, né, ali, mas pretendo colocar lá também. Maravilha, bacana. Olha aí, pessoal, fica a dica aí do livrinho
Por favor, Letícia, fale o nome, porque eu não vou me arriscar. O livro é What Am I Thankful For? Family Edition. Pelo Olha que eu aí, sou grato, edição da família. maravilha. Letícia, vai chegando ao fim. Infelizmente, por mim eu passaria a noite aí, porque você é muito bacana, é muita história para contar. Muita história. Espero que você tenha muito sucesso com esse livro. Vamos tentar ver se esse livro vai para todo mundo, todas as escolas. É um livro muito bonito, cheio de cultura. Te agradeço demais ter aceitado o nosso convite, ter falado com você foi maravilhoso. E o que precisar da gente aqui, a gente está à disposição para fazer com que esse livro alce voo. Imagina, eu que agradeço, assim, agradeço demais a participação, né? É como eu falo, né? A gratidão, ela tá muito presente em mim, né? Por exemplo, eu conheci a Nélida num curso que a gente fez, e hoje nós estamos aqui, né? Então, assim, olha quanto tempo se passou e hoje a gente está aqui nesse projeto de vocês, que é um projeto, assim, maravilhoso. Eu fiquei encantada. Acho que é bacana, né? A gente ter essa força, né? Assim, a gente, porque eu acho que é uma força, né? Um ajudar o outro, né? Acaba que um ajuda o outro, né? Então, assim, eu super agradeço vocês por terem me chamado, tá? Precisando de mim também, estou por aqui. Oh, maravilha. A gente vai te cobrar aí. Se Pode você ficar, lançar o outro, você tá na. Já se avisa, porque a gente já te chama de novo. pode deixar, pode deixar. Valeu, eu vou deixar a Nélida encerrar, que ela aí é a nossa mestre de cerimônia. Então, Letícia, eu quero assim, agradecer de coração mesmo, assim, congratulations for your book. E assim, é isso mesmo, é gratidão por tudo, é gratidão pela vida mesmo, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, que todo mundo tem dificuldades, todo mundo passa por momentos difíceis. E pensar que ainda assim somos gratos, né? Ainda assim podemos agradecer, é algo muito bom. Então, assim, você deixa uma mensagem muito bonita. Eu fiquei encantada com toda a sua fala sobre o livro, sobre sua vida. E eu acho que sim, você tem que lançar um livro sobre você, sobre sua trajetória, porque assim, todos nós temos uma história para contar. E toda história é válida de ser ouvida. Então, assim, o que eu posso dizer para você é que, assim, muitos irão se reconhecer na sua história, como se reconheceram no teu livro infantil, Uhum. né? Então, acho que vale a pena, sim, ir para frente e publicar, sim, viu? E muito obrigada mais uma vez. Imagina. E a gente vai Obrigada, se obrigada comunicando mesmo. aí. E eu vou mandar para vocês o exemplar Ai, gente, físico, eu vou hein? ficar encantadérrima, assim. E, assim, e eu acho que outra coisa, assim, essa questão do programa bilíngue, do inglês está tão imerso nas escolas hoje em dia, que o seu livro é de uma importância imensa, né? Trazer livros, na verdade, de autores, escritores brasileiros. Pessoal daqui, que estuda a cultura do país até muito melhor que o próprio nativo, Sim. né? Próprio Sim. nativo que às vezes não tem lá aquele conhecimento todo, o qual uma outra pessoa, um estrangeiro tem. Por quê? Porque tem vontade de conhecer a história, de conhecer a cultura. Então, assim, na verdade, é muito válido alguém, assim como nós, escrevermos um livro, você colocou ele em inglês, então passou para outro idioma e trazer para a escola bilíngue, Uhum. entendeu? E dar valor a essa escrita, dar valor a esses livros, essas publicações aqui no Brasil, Sim, né? Isso é sim, muito importante. verdade. Então, olha, Verdade. fica bem, boa sorte na sua jornada, viu? Obrigada. Se Deus quiser. Obrigada. Tchau, Valeu, gente. Tchau, Letícia. tchau. Tchau, valeu, tchau. Tchau.